Fala pessoal, boa noite. Bem-vindo aí à nossa primeira mentoria ao vivo do Comitando. Quem ainda não me conhece ou nunca me viu aí foto ou em alguma live, alguma coisa, sou o Júlio. Se apresenta aí, Caio, para a galera também. Boa, boa. Para quem não conhece, sou o Caio. Trabalhei com o Júlio aí bastante tempo já, tanto no Zap quanto na XP. Agora a gente separou de novo aí por um tempo, mas quem sabe no meio da nossa caminhada aí, né? E é isso, galera. Quem não me conhece, prazer. Sei que não sou uma figurinha tão batida, mas estamos aí. Qualquer coisa que tiverem dúvida, tiver qualquer necessidade, pode chamar no privado, no grupo. Fiquem à vontade. É isso aí. Bom, e para a gente poder começar aqui, a mentoria ao vivo, a gente escolheu um tópico. Na verdade, a gente não escolheu, isso veio de um dos nossos alunos aí, que foi falar um pouquinho sobre o RL Session e o Alamo Fire, tá? Então, ele trouxe alguns pontos ali que a gente achou super, super interessantes ali. Eu também nunca tinha parado para fazer uma análise, né, um pouco mais profunda, entender ali o funcionamento dele, né, da diferença, se tinha de fato, né, alguma diferença. Obviamente, vocês vão ver que tem um pouco, mas foi um estudo bem, bem interessante. Então, a gente optou por trazer ele aí, porque o RL Session está um pouquinho aí no contexto de vocês aí no curso, né? Então, vocês começam a ver ele logo ali no módulo ali de redes, né? Muitas vezes as empresas acabam optando, né, por usar um URL Session, e aí agora a gente vai trazer um pouquinho mais até do Alamo Fire, vocês entenderem um pouquinho a diferença. Quem também não conhece vai passar um pouco a entender como ele funciona. Beleza? A gente vai falar um pouquinho aqui, né, mostrar alguns slides, mas depois a gente vai para o código, e fiquem à vontade, tá no chat, mandar aí qualquer dúvida que vocês tenham, e aí a gente vai tirando aí ao longo do nosso bate-papo, tá? A ideia aqui é ser um bate-papo, então não vai ter certo ou errado. Se a gente falar alguma besteira aí, depois a gente corrige e não tem erro. Boa. Bom, então, começando aí, né, vamos entender basicamente, né, o que é o RL Session e o que é o Alamo Fire, tá? Então, as duas ferramentas, elas basicamente nos ajudam a fazer solicitações de rede, tá? Então, RL Session, a gente já conhece ele, né? Acredito que todos aí já tenham trabalhado ou já tenham visto um pouquinho dele, porque ele faz parte do framework de Foundation aí do iOS, tá? Já o Alamo Fire, né, ele é uma dependência, né? É um dos projetos do GitHub ali, super famosos, né, que tem ele funciona para todos os tipos de integrações, então não só para o Pods, mas também o Catarse, também o SPM. Então ele tem todos os tipos de suporte, funciona para toda a parte, não só para iOS, mas para WatchOS, macOS, tvOS, tudo, né? Ele tem um suporte muito amplo ali, né? E aí também o Alamo Fire, ele faz uso, obviamente, do RL Session por trás, tá? Só que o grande objetivo do Alamo Fire é ele simplificar, né, um pouco mais os recursos de rede que a gente tem que implementar. Então eu vou mostrar aqui alguns dos recursos que o Alamo Fire ele traz ali, que facilita muito o nosso dia a dia. E aí, se a gente for pensar, às vezes, em velocidade, quantidade de coisas para desenvolver, passa a fazer talvez muito mais sentido usar uma ferramenta como essa, tá? Mas só uma curiosidade, né? Talvez quem aí tenha mais tempo de desenvolvimento iOS vai saber que o RL Session ele não nasceu junto com o Foundation lá nas primeiras versões, tá, do iOS. Ele foi introduzido a partir do iOS 7, tá? Então, você trabalhar com camadas de rede ali, ele era um pouquinho mais complicado. Na época era Objective-C, então era bem mais complicado você trabalhar com essa parte. O RL Session veio para facilitar muito a nossa vida, tá? E aí o Alamo Fire veio para, talvez, quem sabe, substituir
né, o RL Session. E aí, quem é mais antigo sabe que, tipo, a ferramenta, uma das ferramentas mais utilizadas ali em Objective-C para fazer network era o AF Network, tá? Então, tanto que ele tem código em Objective-C e tudo mais. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho aí das vantagens e desvantagens, talvez, né, da gente utilizar ali o Alamo Fire. Então, o primeiro delas, que eu acho que é super pertinente, ele tem várias, tá? E aí vocês, obviamente, depois a gente vai compartilhar com vocês o link, né, da ferramenta, para vocês poderem dar uma olhada. Ele tem muito mais coisa que ele entrega. Porém, eu trouxe os 4 principais tópicos que eu julgo ali que são um grande diferencial dessa ferramenta. O primeiro deles é a fixação de certificados, então a gente poder trabalhar com SSL PIN, né, com o TLS, o próprio TLS ali. Então, tipo, para que serve, né, essa parte de certificados? Isso geralmente é algo que pouco se fala ali, né, dentro das empresas. Isso geralmente está encapsulado dentro de um framework, mas essa parte de certificado ela serve justamente para que a gente possa proteger o nosso app de requisições ali, né? De requisições, não, mas de camadas ali, como uma VPN, alguma coisa, que as pessoas não consigam ter acesso ao nosso código ali, né? Ter acesso a tudo que está sendo trafegado, tá? Então, ele cria um certificado, né, que vai estar no servidor, mais um certificado no cliente, e esses certificados, eles garantem ali, né, uma comunicação mais anônima. Então, só as duas pontas conseguem criptografar e descriptografar os dados, tá? Segundo ponto, que eu acho que ele faz isso muito bem, é toda a parte de upload de arquivos, de data, né, e de stream de dados. Então, ele facilita muito às vezes. Então, poxa, quem já precisou, talvez, ter que fazer algum cadastro e ter que subir, né, fazer um upload de foto, né, ou um upload com múltiplas fotos, né, então você usando multipart ali, então, e aí você às vezes gerenciar, né, quanto de download já foi feito, quanto não foi, cachear informação caso você perca a conexão ali no meio e voltar. Então, ele já gerencia isso muito bem para a gente não precisa usar nenhuma extensão, nenhuma ferramenta extra para fazer esse tipo de controle. Ele tem um controle de threads que a gente vai ver, assim, não tem tanta diferença para o RL Session, vocês vão ver a gente rodando na prática mesmo, mas ele tem um controle ali de threads um pouco melhor, que ele consegue gerenciar isso com uma capacidade melhor ali, né? E ele tem uma coisa que é muito legal, que é um controle de autenticação, né? Então, imagine o seguinte, hoje, a maioria dos apps que a gente usa, em algum momento, você precisa estar conectado, você precisa se logar para que você acesse uma API interna, e aí, muitas vezes, aquele nosso hash de autenticação, ele expira, então você precisa ir lá e fazer um refresh token, qualquer coisa. Muitas vezes, se a gente está usando o RL Session, a gente vai precisar programar isso na mão, né? Fazer muita lógica, muita complexidade. O Alamo Fire, ele já tem algo meio que pronto para isso. Então, você consegue, por exemplo, se você tomar um erro ali de 401, né? Então, você não não tá autenticado, você consegue, né, internamente fazer com que ele, olha, então, beleza, se eu tomar esse erro, faça essa determinada ação para mim, e ele consegue, né, bater numa nova chamada, um novo endpoint que você vai programar, obviamente, tá? Mas ele consegue gerenciar isso e fazer isso em cascata. Então, se você toma 401, ele vai, tenta fazer a autenticação nova. Se ele se autenticar e atualizar o Bearer Token dele, ele volta para aquela sua chamada que você tomou 401 e ele refaz ela de forma automática, tá? Então, tem bastante coisa. Mas, então, tá aqui todas as referências, a gente pegou ali alguns posts ali do Medium para poder dar uma olhada, a própria documentação do Alamo Fire, né, então, e aí também a gente vai trazer, né, uma das coisas que a gente quis trazer para vocês, é que tudo que a gente for passar para vocês, a gente vai mostrar tanto código quanto parte de testes, né, porque para a gente é muito importante que vocês tenham um conhecimento, né, de como que eu faço para testar determinada camada, como que eu posso resolver tal problema,
né? Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que a gente alavanque ainda mais a carreira de vocês, né? E a gente sabe que hoje as empresas elas cobram muito testes, mas você saber diferentes formas de você testar, você entender principalmente quando usar uma coisa, quando usar outra, alternativas, soluções um pouco mais avançadas, isso vai fazer toda a diferença na carreira de vocês. Ok? Mas acho que vamos direto para o código. Boa. E, pessoal, fiquem à vontade aí no chat novamente para tirar aí qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu acho que o ponto, Júlio, ainda falando sobre um pouco sobre o URL Session Alamo Fire, é o que você comentou, né? Tipo, o Alamo Fire, ele encapsula muitas coisas, porque ele usa o URL Session, só que ele funciona como um proxy inteligente, né? Então ele faz algumas coisas de forma mais estruturada para a gente. No final das contas, debaixo dos panos, ele usa o URL Session. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, levar muito em consideração, para ver se a gente usa o Alamo Fire ou o URL Session, é o que a gente vai fazer, né? Você comentou, ele tem um controle muito legal para o upload de arquivos, etc. Mas se a gente estiver fazendo, por exemplo, um app de banco, que a gente vai só ver extrato, fazer piques, coisas do tipo, que a gente não está subindo nada, faz sentido a gente ter toda essa funcionalidade dentro do app, porque tem um custo isso, né? No final das contas, é código e ele tem um peso a mais ali dentro da aplicação na hora de compilar, na hora de gerar o binário e tudo mais. Exato, né? Eu acho que o legal da programação é que nada tem uma resposta, né? Tipo, tudo é um grande depende. Mas eu acho que o principal ponto, né, que a gente pode olhar, tanto que se vocês olharem o Alamo Fire, ele se intitula como uma elegante ferramenta de network, né? Porque realmente ele consegue trazer isso, ele facilita muito, né? Ele traz muita coisa já pronta e que você não precisa se preocupar. Mas realmente é isso, às vezes a gente precisa disso tudo. Se vocês olharem todas as classes, tudo que eles têm muita coisa. E aí, às vezes, você vai fazer um aplicativo que vai ser algo muito mais simples, né? E por outro lado também, às vezes, poxa, você vai precisar escrever um código no RL Session, mas você precisa, por exemplo, fazer um MVP super rápido. Então, talvez vale a pena você trazer ele, você vai ter um ganho de velocidade, e depois, obviamente, a forma que você vai amadurecendo o seu projeto, você pode tomar uma decisão. Será que vale tirar ele ou não, né? Sim. Mas, Uma olha coisa, lá, eu vou compartilhar, pode falar. um outro ponto legal que eu estava pensando aqui é o seguinte, nada impede da gente começar com o Alamo Fire, porque a gente ganha tração, né? Porque ele é mais rápido para desenvolver e tudo mais, mas uma ideia legal de se fazer é deixar ele isolado. Lá no curso a gente fala bastante dessa parte de camadas e tudo mais. Então, se a gente tiver o Alamo Fire numa camada onde ele só está devolvendo para a camada acima os dados, quando a gente trocar de Alamo Fire para o URL Session, se for necessário, a gente só vai mexer naquela camada. Então vai ser mais tranquilo essa transição também. Exato, né? E até eu acho que então nada melhor que a gente começar por esse ponto, né? Uhum. E então o que a gente fez, tá? Nesse nosso exemplo aqui, eu acho que tá todo mundo vendo a tela. A primeira coisa que a gente trouxe, né, para esse nosso case de network foi a nossa camada do network client, né? Ele mudou super pouco em relação ao que a gente tem no nosso curso, né, do que vocês viram ali em todas as sessões da camada de rede, né, justamente só para que a gente tenha um controle de task, tá? Porque a task nada mais é que é um retorno, né, que a gente tem no qual a gente pode acessar aquela determinada requisição e poder cancelar ela. Então, como o nosso objetivo aqui foi fazer meio que como se fosse um feed, né, com várias fotos, tudo, cancelar essas requisições quando a gente está fazendo acaba sendo algo bem interessante, né, já que a gente pode ficar dando scroll dentro da nossa tela e a gente vai lá, cancela, depois retoma o próprio download, tá? Então, a gente começou trazendo por ele o Network Client. Dessa forma, isso permite que a gente possa criar diferentes formas
de abstrações, né, para a nossa camada de network. E aí, então, que a gente se depara aqui com o nosso URL Session Manager, que ele, então, está em conformidade com o nosso Network Client, tá? E aí, que seguindo a mesma dinâmica que a gente fez no curso, também injetando o URL Session. Vocês vão entender o motivo até de eu poder injetar o URL Session, justamente pensando nos testes, tá? Então, às vezes, muitas vezes, as aplicações, os managers, eles acabam tendo, né, o próprio URL Session embedado ali dentro. Isso faz com que fique um pouco mais difícil, né? Você ou tenha que expor ele, deixar ele sem ser private, para que você possa alterar. Você também não pode ter uma única instância dele. Você vai precisar, por exemplo, jogar ele dentro de uma variável para que você possa mudar o valor do URL Session ali na hora que você for fazer o teste. Então, dessa forma, eu trabalho ali com a parte de injeção de dependência, tá? Então, a gente fez o URL Session, a gente criou uma structzinha aqui, que é o nosso URL Session Task Wrapper, né? Então, ele só está encapsulando ali o nosso URL Session e aí a gente tem um método de cancel dele, que eu posso chamar ele a qualquer momento. E aí, de fato, a nossa conformidade do nosso request. Então, eu recebo uma URL, né, qualquer, e aí eu posso tanto retornar a task, tá, quanto ter o completion aqui do nosso result, que no nosso caso aqui está igual do curso, a gente está retornando um data ou um error, tá? Não estou fazendo parse, não estou fazendo nada disso dentro da minha camada de rede, justamente para que a gente possa depois fazer isso uma única vez, né? Porque vocês vão ver o resto da nossa integração, né? Então eu acabo não tendo que duplicar, já que eu tenho uma outra camada do Alamo File que faz a mesma coisa aqui, tá? Então, acho que a primeira coisa que eu tive que... Eu fiz um primeiro modelo, esse daqui é uma segunda versão aqui mais terminada, mais bem acabada, mas que depois a gente vai passar, inclusive, para vocês o GitHub. E a primeira coisa que eu me deparei é que quando a gente faz, né, chama o data task do URL Session, veja que ele já retorna para a gente um URL Session data task, tá? E o Alamo Fire, ele não faz isso, tá? Então, eu tive que adaptar um pouquinho da minha camada de network, meu network client, para que ele fique, tipo, de uma forma que ele se conforme com os dois, né? Então, eu tive que ceder um pouquinho de um lado, ceder um pouquinho do outro, para de fato eu ter essa task, né? Então, às vezes eu podia ter feito o return aqui, né? Mas no meu URL Session Task aqui, mas acabei optando por usar aqui o Completion Block, tá? Então, trabalho com uma closure e aí, de fato, e aí o que eu faço é que, já que eu já tenho acesso ao o Data Task aqui, o Session Task, eu já vou lá e já retorno ele para mim dentro desse wrapper, tá? Mas, requisição, nada demais, tá? Então, Data Task, retorna um data para a gente, tem o response aqui, tem o error, o response a gente não está usando, né? Então não tem tanto problema. Caso tenha um erro, retorna um erro. Caso eu tenha o sucesso do data, retorna o data, tá? Caso contrário, uma exceção que a gente não espera, obviamente, tá? A gente tem aqui o nosso... a gente também retorna como um erro e uma exceção que a gente não estava esperando, tá bom? Então, acho que primeira coisa, vamos rodar aqui, o app ele já está rodando o URL Session List, então só para vocês entenderem qual que é o nosso objetivo, tá? Então, é uma lista aqui, né, de feeds que eu possa fazer download dessas imagens, tá? Então, aqui ele vai baixando as imagens, vai adicionando elas no campinho certo aqui, né? E legal, basicamente isso é o que a gente quer falar hoje para vocês, tá? Então, vindo aqui um pouquinho mais para o código, a gente optou também por trabalhar com uma das arquiteturas que a gente trouxe no curso, tá? Então, quem ainda não chegou, talvez, nessa parte, no módulo ali de UI, tá? Lá no curso, a gente vai abordar tanto o MVC, a gente vai abordar o MVVM, que foi a opção que a gente trouxe aqui, e também o VIP, tá? Mas aqui, para o nosso caso, a gente trouxe o MVVM, então a gente criou o nosso List View Model, tá? E ele, obviamente, está lá em conformidade com o nosso Network
client aqui, tá? Então, a URL session, a URL eu também estou passando via injeção de dependência, apesar que eu poderia estar com a própria URL aqui já hard-coded dentro do meu código, não tem problema nenhum, tá? Mas eu deixei essa responsabilidade lá para minha factory, que de fato é o outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, a gente criou uma factory, tá? Aqui está um pouquinho diferente do curso, mas é uma opção também que vocês podem usar. Então, a gente fez um enum para que a gente não precise, né, ficar criando uma instância de uma factory, tá? E aí trazendo métodos estáticos ali. Então, eu criei dois métodos, basicamente, um URL Session Controller e um outro que é o Alamo File Controller aqui. Ambos retornam um View Controller e ambos, obviamente, usam esse método privado do Make Controller para que eu possa fazer toda a instanciação. Aqui vejam que eu estou usando Storyboard, tá? Então, a gente não fez nada de View Code, porque de fato não é o nosso objetivo olhar para a tela, mas sim para o que o Alamo File e o URL Session eles entregam para a gente questões de performance, memória e tudo mais, tá? Então, o URL do nosso feed, ela está aqui dentro do próprio GitHub também, dentro do YouTube Content, que é o projeto que a gente subiu, tá? Ele está público, né? E legal, acho que View Model já passou também. Aqui vocês vão ver que eu estou fazendo simplesmente um adapter, né, para poder passar para o View Model e o View Model não ter muita dependência da View. Tá? Então, a gente está fazendo adapter, transformando toda a lista que eu consigo converter depois em feed cell controller. Tá? E aí a gente entra no mais detalhes aqui agora para vocês, mas vamos aqui no nosso list view controller só para vocês entenderem também como que está a nossa view controller. Então, estou herdando aqui, no caso, não é mais conformidade, que é uma herança, a gente está herdando de uma classe da UI Table View Controller, já que a gente já quer ter a Table View, né? Isso facilita bastante, não preciso ficar adicionando Table View na mão, tá bom? Então, a gente tem aqui a nossa referência do nosso View Model, e aí também eu criei uma variável aqui de Cell Controller, tá bom? Então, basicamente, quando a gente tem todo o Cell Controller, aí vejo que aqui eu estou fazendo um Dispatch Queue. No curso vocês vão ver que a gente traz uma abordagem muito mais eficiente, mais elegante para isso, para que a gente não tenha que ficar expondo as diferentes camadas que eu preciso jogar para a thread principal, né? Mas aqui no nosso, como era bem simplesinho, então eu fiz direto dentro para o reload data, eu já trago isso para a thread principal e faço a nossa table view ser chamada ali para atualizar os dados, tá bom? E aí dentro do Cell Controller, vejam que eu simplesmente criei aqui, né, um feed Cell Controller que tem um método table self for row aqui, né, que é o self for row at index path, para que eu possa ficar instanciando, tá? Não precisaria ter feito nada disso, mas eu quis trazer muito também a dinâmica que a gente fez no nosso curso, tá? Então, de fato, tudo que a gente entrega no curso são coisas que a gente acaba utilizando no dia a dia, em todos os exemplos que a gente vai trazer para vocês, tá? E aí a gente carrega uma imagem, carrega uma descrição, faz o download da imagem, né? Então a gente seta ali a imagem para nulo. Então, isso daqui, né? Acredito que muitos de vocês já saibam até o porquê da gente colocar a imagem e setar ela para nulo. Mas como a gente está trabalhando com uma table view, ela tem a parte de reusable dela, né? Se a gente não seta isso daqui para nil, né? O que vai acontecer? Na hora que eu estiver scrollando aqui, ele vai pegar, ele vai reaproveitar a própria view que a gente já tem alocada, ela já vai ter uma imagem, então ela já vai carregar com aquela imagem e depois ela sobrescreveria a imagem. Então, quando a gente percebe aqueles aplicativos que não são tão bem acabados ali, que a gente faz aquele scroll e a imagem fica meio que pulando, né? Tá uma imagem, depois aparece outra por cima, é justamente por causa desse ponto, tá? Então, a gente setando a imagem e aí, de fato, fazendo o download. Vejam que aqui é uma classe, né? Então, não tem problema, a gente está trabalhando como se fosse uma estrutura de view model também dentro desse feed controller. Pensem que agora a nossa table view cell, ela tem um próprio objeto, uma própria classe para controlar ela, que é uma controller, e tem o seu próprio view model, tá bom? Então, quem ainda não chegou, tá isso nas seções ali de UI.
Caio, se quiser falar alguma coisa aí, aproveita. Pessoal, também vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou apenas com uma tela, tá? Então não consigo ver o chat. O Caio vai estar me auxiliando aí também. Não, por enquanto tá tranquilo aqui o chat. Acho que o ponto principal agora é trazer, tipo, qual foi o nosso racional, né, que você já está mostrando, até para a gente chegar na conclusão ali das diferenças, né? Por enquanto está tranquilo, não tem nada para adicionar. Boa. Então, agora vamos ver de fato, né, que era a pergunta ali, que era, poxa, qual que é a diferença entre o RL Session e o Alamo Fire? Eles têm uma diferença de performance? O Alamo Fire parece que ele é mais rápido ou não? Vamos ver isso agora. Mas para rodar aqui, ó, a gente vai rodar e a gente vai olhar um pouquinho para essa sessão aqui, tá? Então, ela é uma sessão de debug, que é como se fosse um instrument, né? Obviamente, ele não tem todos os recursos que um instrument tem, mas a gente consegue ter uma análise, né, do que está acontecendo, o gerenciamento de memória, a gente consegue ver um pouco do controle de threads, a parte de network, então tudo isso, né, a gente consegue dar uma olhada. Então a gente vê que, poxa, assim que a gente já subiu nossa aplicação, ele já carregou 3 imagens aqui, mais o nosso feed. Nossa aplicação está em 49 MB. E à medida que a gente vai, obviamente, né, fazendo novos downloads ali, adicionando novos elementos em memória, né, a nossa aplicação ela tende a subir um pouquinho a memória dela, depois ela estabiliza, né? Então, se eu subo aqui, a gente começa a perceber que ela sobe, depois ela estabiliza e para, né? Nossa camada de network, a gente percebe também, se a gente for ver aqui, né, o quanto que a gente já baixou de dados, o quanto que a gente já enviou de dados. Então, já fica aqui, né? Então, a gente consegue ver todo um tracking desses dados, né? Tudo que está sendo baixado, né? Então, ó, vejam que aqui a gente vai fazendo download de novo. Eu não estou fazendo cache de nada, justamente para que a gente possa ver essas coisas mais na prática, tá? E aí, eu acho que uma coisa que é interessante é quando a gente vem em CPU, tá? Então, CPU, a gente começa a ver o quanto que está sendo usado de processador, né, de processamento. Então, a gente percebe que ele tem um pico ali assim que a nossa tela abre. Quando a gente vai fazendo scroll, ele volta a ter um pico, né? Porque ele está processando, baixando as imagens, tem que setar as imagens, converter o objeto data num bitmap. Mas aqui que eu acho que é o ponto interessante. Aqui são as threads, né? Então, aqui a gente consegue ver a questão da thread principal e a gente consegue ver algumas outras threads que o próprio sistema operacional gera para a gente. Tá? Então, o que acontece? Tá? O URL Session, tudo que a gente faz chamada para ele vai abrir uma thread para a gente, vai fazer o download da informação dessa thread, uma thread secundária, né, para não travar a thread principal, e aí ele retorna ainda dentro dessa thread secundária, tá? E aí fica de responsabilidade do desenvolvedor, né, falar quando que você deve voltar para a thread principal. Então, se vocês olharem lá no código, vocês viram que a gente só volta para a thread principal assim que a gente vai fazer o reload data ali, né? Então, até a conversão dos objetos, né, que a gente pegou em feed cell controllers, tudo, eles são feitos numa thread secundária e depois só o carregamento a gente deixa para a thread principal, porque, como a gente sabe, né, o UIKit, né, ele precisa rodar na thread principal, tá? Então, ele não é thread safe, né? Você obrigatoriamente precisa fazer com que seus elementos de UI rodem na thread principal. Caso contrário, você pode ter, em muitos casos, um crash ali dentro do seu aplicativo. Então, uma coisa que é interessante, ó, que vocês vão vendo que, em alguns momentos, o próprio URL Session ele vai adicionando novas threads, tá? Então, isso daqui, para uma aplicação, ele pode crescer de forma exponencial, tá? Quanto mais complexa for a sua aplicação, mais o número de threads pode ser que o seu aplicativo vá startar, tá bom? Então, só que a gente começa a ver que ele abre essas threads, depois ele fecha essas threads, tá? Ele não reaproveita as threads, né? Em alguns casos ele consegue reaproveitar, por quê? Porque quando a gente está fazendo o scroll e a gente vai fazendo uma chamada atrás da outra,
ele consegue até muitas vezes utilizar a mesma thread para diferentes chamadas, tá? E isso faz com que você otimize muito o uso de GPU, tá? Mas quando a gente fica parado aqui, a gente vê que ele começa a scrollar, ele vai lá, já abre 2, 3 threads, a gente vê, né, que geralmente são 3 threads que ele abre logo de uma vez, porque a nossa tela aqui, né, ela consegue carregar até mais ou menos 3 imagens por vez aqui, tá? Então, a gente começa a perceber que ele vai tendo alguns picos, né? As threads, elas vão ficando muito tranquilas, porque está fazendo somente download de imagem, e aí, só na nossa main thread, na thread principal, a gente vai vendo que ele vai oscilando conforme a gente vai navegando ali pelo nosso app. Uma Tá coisa aí, bom? Júlio, Pode falar. se a galera quiser testar depois, que a gente mandar o Git, eles podem fazer um teste trocando a Table View por uma Stack View dentro de uma Scroll, por exemplo. Vocês vão ver que quando a tela carregar, vão ser abertas inúmeras threads, porque vai carregar tudo de uma vez. A Stack View, ela vai trazer a view inteira e vai carregar tudo. Por mais que não esteja sendo apresentada, ela vai carregar todo o conteúdo. A TableView tem esse artifício da reutilização de célula. Então, ela vai ter basicamente o que você está vendo e muitas vezes um pouquinho da próxima. Então, a próxima já fica em memória para você não ter o delay de apresentação. Então, por isso que, por mais que você tenha 3 sendo apresentadas, às vezes abrem 4 threads ali. É isso aí. E, inclusive, se você... isso é uma coisa bem legal, que vocês podem fazer esse teste para vocês poderem ver. Também o uso da memória, né? E vocês vão ver que ele vai, com o scroll view, ele vai acabar explodindo, né? Ele vai ficar muito maior. Por quê? E depois ele vai estabilizar, tá? E ele não vai mais baixar as imagens, porque justamente todas as imagens já foram feitas, download, já foram adicionadas na tela, tá? Então a gente vai ver que vai ter um uso de GPU, de CPU muito alto, vai ter a nossa memória, ela vai começar e já vai em poucos segundos ela já vai estar muito alta. Por quê? Porque ela, com o scroll view, a gente não tem essa parte de reusable, a gente não vai atrasar o download de nada, todos os elementos são carregados. Então isso daí é algo para vocês levarem isso para o desenvolvimento de vocês, né? Então, assim, poxa, a minha tela, ela tem dados que são estáticos, ela não tem tanto scroll, talvez vale você usar o scroll view, porque você vai carregar isso uma vez, acabou, você não vai mudar mais, você vai ter até algumas vantagens de ter acesso às variáveis ali, direto na sua view controller, por exemplo, né, do que uma table view. Mas se vocês forem ter uma tela que pode ter diferentes layouts, que pode ter um scroll muito grande, que pode ter um dinamismo maior, a TableView ou a própria Collection, ela faz um gerenciamento de memória muito mais eficiente, tá? Então, mas agora vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. Então, a gente entendeu que o nosso app fica mais ou menos em 69, né, de memória ali, que a gente vai subindo. O número de threads não é um número tão grande, ele vai abrindo essas threads, depois ele vai matando essas threads. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que agora rodando o Alamo Fire, tá? Então, só para a gente entrar em algumas curiosidades de desenvolvimento aqui, antes de mostrar. O Alamo Fire, então, para quem... A gente fez a mesma coisa, tá? Então, a gente está injetando o Session. Veja que é muito parecido até os nomes com o próprio URL Session, né? Com o Foundation ali da Apple, mas eles chamam ali de Session. A gente está passando ele. A gente também tem o mesmo Opera aqui, né? Vejam que a gente tem um código aí basicamente duplicado, que a gente poderia ter externalizado. Temos a nossa conformidade com o Network Client, e aí vejo que ele tem uma pequena mudança. Então, a gente faz um Session Request, passando a URL, e aí eu tenho um URL Session Task Creation, né? Então, eu peço para que ele crie um URL Session Task para a gente, e aí sim, quando ele cria, eu retorno ele dentro da minha closure, e eu faço a chamada dentro desse response data, né? Se vocês olharem, né, o response aqui, vocês já tem vários modelos. Então, eu posso fazer data, posso fazer string, posso passar um objeto, ele já faz o decodable, sabe? Então, a gente não precisa fazer toda aquela parte de JSON decoder e serialização, não precisa fazer nada. Você pode já baixar direto como um JSON aqui. Então, ele já tem muita coisa. Então, de fato, né, como ele se auto-intitula ali de
uma elegante ferramenta de network que ele de fato é, porque ele já abstrai muita coisa, tá? Então, para um projeto que está começando, você precisa fazer um MVP, testar, né? Então, assim, hoje estou numa startup, quero testar meu negócio rápido, use o RL Session, ele vai trazer muito mais vantagem do que desvantagens, vai ser muito rápido, vai ser super fácil de você implementar, as coisas mais básicas dele é super trivial. Aqui na nossa apresentação não tem nada de tão grande assim, né? E aí vejam que o nosso tratamento é exatamente igual, tá? Então vamos rodar ele aqui e vamos ver como que ele vai se comportar agora nessa parte aqui também da análise. Ó, vejam que ambos startaram mais ou menos com o mesmo tamanho, tá? E aí, de fato, né, a gente vai usando aqui, ó, o nosso app também, ele vai subindo por causa do download das imagens, estabiliza. Se a gente rodar, a gente começa a perceber que ele tem uma dinâmica muito rápida também, ó. Em alguns momentos eu tenho essa impressão também, ele carrega muito mais rápido os elementos, né? Mas quando a gente olha isso daqui, vamos fazer uma análise maior, vejam que ó, ele manteve ali no 55, então o RL Session acabou até aumentando, né? Porque internamente o Alamo Fire ele acaba fazendo um cache, o outro ali, então acaba tendo esse maior reaproveitamento, né? Um dos benefícios que tem do próprio RL Session é essa camada de cache dele, tá? Que ele já faz um cache básico e depois você consegue fazer algo muito mais robusto, né? Testar, cachear toda a sua URL, e aí se você bate, ele já pega essa URL do cache automático, não precisa fazer verificação, então realmente é muito mais fácil. Mas vamos aqui para a GPU e vamos ver o que ele traz para a gente, tá? Então, ó, vejam que ele está aqui num controle, ó, ele abre várias threads também, ó, vai fazendo o download ali do que ele precisa, né? Olha lá. Então, a gente consegue ver que essas threads sendo requisitadas aqui para fazer alguns downloads para a gente. Depois, obviamente, o que já está em memória, ele não precisa mais, né? Então, ó, a gente começa a perceber aqui. E aí, isso é um dos pontos que é o que eu trouxe, um gerenciamento melhor de threads, tá? Então, ele não vai ficar abrindo diversas threads para vocês. Ele vai ter um número de threads que ele consegue, ele pode, obviamente, escalar isso para mais threads, caso a aplicação precise, mas ele abre um número de threads e consegue gerenciar essas threads melhor para vocês, e depois eles acabam fechando ela quando não tem mais uso ali, tá? Então, isso acaba também trazendo uma otimização de memória para a gente, tá? E aí, obviamente, pode falar. Visualmente falando, eu nem entrei no código para entender, mas o que me parece é o quê? As threads têm um tempo de vida maior e é como se ele fizesse igual a TableView. Eles reutilizam as threads. Então, como você não inicia e mata toda vez que você acaba de usar ela, você não precisa alocar memória para uma thread nova. Então, talvez essa seja a diferença de não ter batido 59, 69, eu acho que tinha batido a outra. E esse pequeno detalhe de uso de memória pode ser devido ao gerenciamento de threads. Isso aí. E aqui, ó, vocês conseguem ver um pouquinho mais, né? Isso daqui é a parte do próprio Alamo Fire, tá? Então a gente consegue ter acesso ao código deles para que vocês vejam tudo, tenham ideia do que ele faz. E aqui ele já tem várias coisas, né? Então você tem concorrência, ó, você já tem a parte de stat queue, que ele já pode fazer para você. Então, caso você queira que ele atrase isso para você, você pode fazer. Então, assim, ele terminou de baixar, mas você quer que ele entregue isso ainda um tempo depois, você consegue. Ele já tem integração com o Combine, então, que é um pouquinho aí as coisas que a Apple veio oferecendo mais recentemente aí para gente, tá? Então, ele tem bastante coisa, né? Então, se a gente olhar aqui toda a parte de requisição que ele vai fazendo, né, um controle muito mais apurado, vejam que a gente pode pausar, a gente pode suspender uma requisição, a gente consegue ter toda a parte de progresso de download dele. Então, de fato, ele acaba trazendo uma implementação muito grande que muitas vezes a gente não precisa, tá? E aí, se a gente chegar no lugar onde realmente ele faz toda a parte de requisição para a gente,
a gente vai ver que tudo que ele faz, ele encapsula dentro de uma thread, tá? Então, ele já tem algumas, ó, tá vendo? Ele já tem algumas condições quando ele está criando threads, quando ele resume, ele também já tem, né? Então, ele já cria todo esse tratamento de threads muito mais avançado, tá? Então, isso daí é um ponto para a gente pensar, mas, assim, olhando, né, mais friamente, os dois, eles são muito parecidos. A Unify, de fato, é melhor, porque é uma ferramenta mais robusta, o pessoal trabalha muito na manutenção dela, né? E de fato ela entrega muita coisa, né? Então tudo que a gente precisa fazer, o Almofy ele vai te entregar. Mas é aquilo, né? Então a gente tem que analisar bem para quando faz sentido, quando não faz sentido. Beleza? Uma coisa, Júlio, tem como a gente ver a pasta do Alan Fire só pra gente ver quantos kbytes, quantos, sei lá, se tem megas? Acho que não é megas, não. Olha, eu não sei se a gente vai. Vamos ver aqui. Dá até para ver. O Alamufar é porque na hora de compilar ele vai ser diferente, né? Mas vamos Uhum. ter aqui as informações dele aqui. Só a pasta ela tem 21 mega, né? Então 20 Uhum. mega aqui. Obviamente ela tá com vários arquivos de Git e tudo. O tamanho do nosso app, a gente pode até fazer esse trabalho e mandar para vocês aqui depois, Sim. né? De como fica o tamanho da nossa aplicação com o Alamo Fire e sem o Alamo Fire, tá? Então, aqui no nosso projeto, a gente vai precisar fazer algumas mudanças. Vejam que a gente trouxe ele como SPN, porque é uma das soluções ali que a gente tem para fazer. Então, foi muito fácil ali da gente colocar ele no projeto, né? E a vantagem é isso, né? Então, assim, se eu quisesse vir aqui remover a dependência do Alamo Fire, apagar essa classe do Alamo Fire, nossa aplicação ela vai continuar funcionando, né? Eu vou precisar apagar alguns arquivos aqui também, dentro da nossa factory, mas o bacana é isso, né? Eu posso mudar de ferramentas, né? Então, de novo, trabalhar muito com a parte de injeção de dependência, com interfaces, inversão de controle, faz com que você possa mudar de ferramentas sem ter que refatorar o seu código, sem ter que mudar muito o seu código, né? Então, vejam que aqui a gente consegue simplesmente trocar, né? Comentando um init pelo outro, e a gente tem resultados aqui muito parecidos, tá bom? Agora, vamos abrir aqui para as perguntas, né? E depois também aí encerrar ali a nossa mentoria de hoje. Boa. Acho que um ponto, a galera não falou nada ainda, mas acho que um ponto também interessante com relação ao tamanho é que esses 21 MB de arquivos, por mais que não sejam todos Swifts, os Swifts vão ser compilados, né? Então, como a gente não está usando nenhuma ferramenta, acho que é o Bazel, não lembro agora o nome. Bazel é um, né, de gerenciar a memória, para fazer o... Ele cuida mais do build system, né? Para trabalhar com cache, otimizar ali, né? Isso, então, mas se eu não estiver usando essa parte do build system, o que vai acontecer é que eu vou buildar toda vez essa parte do... Então, se fosse um framework, por exemplo, não teria tanto problema. Mas como a gente integrou ele como código, então a gente vai ter... Não é nada absurdo, mas a gente tem que levar em consideração. O Alamo Fire ele não é tão grande, mas o ponto que eu trago aqui é quando a gente vai usar uma lib externa, o ponto principal de atenção é o quanto ela vai onerar o build, o quanto ela vai onerar o tamanho do app na geração final, por exemplo. Um que eu acho que é um grande ofensor é o próprio Firebase, né? Às vezes a gente só quer fazer analytics e a gente acaba colocando o SDK do Firebase e ele é pesadíssimo. Então a gente tem, por exemplo, uma opção que seria a gente chamar um serviço nosso de back-end e o back-end chamar o Firebase diretamente. Acho que eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas daria para ser feito. E aí a gente não teria essa dependência do Firebase interno. Bom, acho que, inclusive, uma coisa que ficou faltando ali, né, que a gente falou no começo para vocês, que é a parte de testes, tá? Então, vamos dar só uma passadinha rápida, mas, pessoal, tirem dúvidas ali, façam perguntas. Se vocês quiserem perguntar de alguma outra coisa, o próprio curso, fica à vontade aí.
vamos usar esse espaço para que a gente possa trocar ideia mesmo, né? Então, Sim. vocês trazerem dificuldades, trazerem coisas que vocês têm interesse, ou até mesmo sugestões ali para próximas mentorias ali, para que a gente possa estar trabalhando. E aí, o mais legal é que nas próximas a gente quer chamar vocês para vocês participarem, tá? Então, obviamente, por quem sugerir a ideia, a gente vai estar puxando, vocês vão estar participando aqui com a gente, né? Com o roxinho aqui na live, tá bom? Né? Mas Vai ser obrigatório também, tipo, vai ser obrigatório, se não exato. quiser aparecer, não tem problema, mas compartilhem com a gente as dúvidas, e se não tiver dúvida também, assim, vamos bater papo. Acho que a gente pode usar muito mais do nosso Discord, e aqui também, eu acho que o canal está sempre aberto para vocês falarem, tá? É isso aí. E falar um pouquinho dos testes, aqui eu trouxe um approach diferente do que a gente fez no curso. Né? Até a gente, eu acho que comenta ele por cima, porque o RL Session, né, é algo que é um pouquinho difícil da gente conseguir testar, né? Porque a forma da gente conseguir testar ele no curso, o que a gente fez? A gente usou uma abordagem que ele entrega para a gente, já que o RL Session ele é um singleton, né? Ele usa o pattern de singleton, a gente, só que mesmo assim ele permite que a gente crie ou herde ele, né, entre uma nova classe, tá? Então eu posso criar uma nova seção e não usar o shared, né, o compartilhado dele, ou eu posso também estender ele para uma nova classe. E lá no nosso curso a gente acabou utilizando dessa abordagem. Eu estendo o nosso URL Session e com isso eu consigo dar alguns overrides e trabalhar ali com stubs, né? Então eu posso simplesmente mocar o que eu quero que ele retorne e tudo mais, não chamando a classe original. Aqui a gente fez uma outra abordagem, tá? Por quê? Porque o Alamo Fire e o RL Session, ambos, como o Alamo Fire acaba utilizando o RL Session ali, ambas as ferramentas, elas têm, né, o RL Session por default, ele já está em conformidade com um outro protocolo que é o URL Protocol, tá? Então, que é esse URL aqui, ó, que é esse protocolo, vamos ali, é uma classe, na verdade. Então, ele tem diversos métodos aqui, ele tem todos os acessos, né, que a gente vai ter. Então, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha, mas aqui eu vou passar para vocês rapidamente qual foi a nossa estratégia. Então, vejam que para a gente poder estar fazendo uma herança do URL Protocol, a gente teve que dar um override em algum dos métodos que são chamados durante todo o processo, né, de uso de uma camada de network, tá? Então, a gente tem esse can init, a gente tem o canonical request, que é onde, de fato, a nossa request ele é modelado e repassado para a gente, faz a validação que aquela é uma request válida. A gente tem o método de start loading, onde, de fato, a gente começa a fazer o loading, fazer o download das nossas informações, e tem também o stop loading. Aqui a gente não precisou fazer nada aqui nele, tá? E aí a gente criou, né? A gente está trabalhando com um conceito muito parecido com o que a gente fez no curso de stubs, tá? Então aqui a gente criou como se fosse um mock, mas a gente tem o nosso stub, né? A gente tem o nosso request observer que a gente fez por conta dele ter, né? Esse de forma assíncrona, né? Então tudo que é inicializado ele pode, né, ser postergado porque a requisição pode demorar, né? E aí a gente criou a nossa structzinha mais simples, né? Apenas com o data e o erro, tá? E aí a gente fez o quê? Criou um método de stub no qual a gente possa dar init do nosso stub de fato, falando, olha, ou quero que retorne essa data, ou quero que retorne esse erro. E aí, de fato, a gente começa toda a implementação. Então, vejam que aqui, ó, a gente também tem os métodos de stop, né, que a gente para de ficar ouvindo essa requisição, então a gente pede para ele deixar de registrar a nossa classe, a gente começa a interceptar chamadas, então aqui isso que é legal, né? O URL Session ele permite, né, graças ao URL Protocol, que a gente consiga interceptar essas requisições. Isso é muito parecido, eu não sei se vocês já trabalharam com Android, mas no Android é muito comum você usar interceptors, né? Então, vocês usam no Android, eles usam uma ferramenta chamada OKHTTP, eles podem fazer interceptar a chamada que está sendo feita
e aí eles, antes da chamada começar, né, ter o start dela, eles vão lá e injetam coisas no header, ou eles vão lá e conseguem adicionar elementos tipo no body, sabe? Então dá para fazer algumas coisas, tratar o retorno do erro e ter um retorno exclusivo ali. Então, poxa, deu 401, ele consegue tratar isso daí de forma muito mais eficiente. Então a gente acabou utilizando dessa mesma estratégia. Então a gente começa a interceptar a chamada, a gente para de interceptar, começa a anular as nossas propriedades estáticas, né, porque está tudo estático aqui, né? E aqui, de fato, as implementações, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Olha, na hora que ele dá o start loading, caso ele tenha um data, ele vai lá e retorna para o cliente, né? Nesse caso que ele conseguiu carregar o loading. Tá? Se for um erro, a gente consegue retornar para o URL Protocol, falar, olha, retorna para o client, então, de fail if error, e a gente passa o erro, e aí, de fato, a gente termina falando que a nossa requisição, ela terminou. Tá? Então, a gente mocou tudo isso para ficar muito mais fácil da gente testar. E aí, nos nossos testes, vejam que legal, a gente fez 2 testes bem simples, um teste de erro, um teste de sucesso, a gente criou uma classe aqui de assertividade, e, claro, nosso make result fazendo o track, né, para a gente saber se tem algum memory leak no que foi implementado, tá bom? Então, vejam que agora fica muito mais fácil, já que eu quero testar o URL Session, eu posso simplesmente fazer o quê? Pegar o URL Session Configuration, que eu estou usando o default dele, e aí eu estou sobrescrevendo, eu estou falando para o nosso URL Session Configuration que eu estou assinando agora o nosso protocol class, eu estou adicionando essa nossa classe, o nosso mock URL protocol. Então, isso vai fazer com que todas as chamadas que a URL session faz, a gente vai interceptar por conta da nossa classe mock URL protocol. Tá? E aí a gente cria uma instância nova de URL session e passa para a nossa classe. Tá? E aí no nosso teste, sem mistério nenhum, só que o que a gente fez aqui, né? Então, vamos começar pelo de erro. O que eu espero? Um erro. E aí, eu fiz a assertividade aqui e faço a validação. Então, se o erro que eu recebi é o mesmo erro que eu tenho, né? Então, estou validando, por exemplo, o que está escrito no nosso domain aqui, né? Então, estou pegando a descrição do erro, validando as strings, né? Caso contrário, ele vai estourar uma falha para a gente e vai falar exatamente o que ele retornou, tá? E aí a nossa assertividade, vejam como está funcionando. A gente criou o nosso make SUT, né? Então, de fato, instanciando a nossa URL Session Manager, né? Fazendo, então, a gente vai lá e fala para o nosso stub, né? Olha, crie um stub aí, né? De forma estática, né? Deixe isso aí de forma estática, em memória, para essa classe do URL Protocol, né? Que a gente está passando esse dele e esse erro. Vejam que eu não passei nenhum sucesso, eu só estou passando o error aqui, né? Então o data está nulo, ele vai criar o stub para a gente, e aí a gente fez um expectation, obviamente, porque a gente precisa esperar o retorno da closure, e aí o resultado a gente está jogando dentro dessa variável e retornando ela aqui para que a gente possa fazer a nossa comparação, tá? No caso do sucesso, algo muito parecido, a gente faz uma string, chama response, estou mandando a string aqui, então converti ela para data, né? Então falo, olha, retorna esse data para mim, não quero um erro, e aí eu estou invertendo o meu switch case, e aí eu estou testando o sucesso, né? Então eu estou vendo se a string que veio da URL session, né, do nosso data, convertendo para string de novo, bate com o valor da string que a gente tem. Caso contrário, a gente fala que a gente esperava um sucesso, porém retornou uma falha, a gente consegue identificar qual que é a falha, tá? E aí a gente fez uso do setup e do teardown, tá? Por que eu fiz tanto no setup quanto no teardown? Justamente porque se eu estiver fazendo uma chamada aqui, eu colocar um breakpoint, eu parar o meu breakpoint e depois parar meus testes, né? O nosso mock URL protocol não vai ter limpado, né, as instâncias e ele não vai ter parado de interceptar as requisições, tá? Então, por isso que eu fiz tanto no teardown, né, quanto no setup.
Também poderia, né? Obviamente a gente tem isso até no curso, uma coisa que a gente faz isso, principalmente para a parte de cache, se não me engano, que a gente usa apenas o setup, que era uma ideia também, né? Então a gente não precisa parar a interceptação quando termina o teste, mas a gente garante que ela vai ser parada sempre que um novo teste for começar. Então a gente poderia fazer aqui, não vai impactar no resultado do nosso teste. E aí vejam que eu posso rodar ele aqui, e ele vai rodar, acredito eu, com sucesso. É a primeira vez que eu estou rodando ele hoje. Vai demorar um pouquinho aí para ele startar o simulador também. Boa. Enquanto roda, o Gabriel mandou uma pergunta aqui falando da main thread, né? Como que eu sei qual o momento que eu devo mandar para a thread principal? Acho que é legal essa pergunta, porque é uma coisa que sempre, putz, cara, tipo, quem está começando fica sempre com essa dúvida. E aí a gente comentou que, pô, toda a parte de UI a gente tem que mandar para a thread principal. Mas não fica tão claro quando a gente saiu da thread principal, né? Por que, poxa, eu estou numa tela, estou numa view controller, fiz uma chamada de API, se eu fizer a chamada na tela, né, o URL session, chamei a tela, por que eu saí da main thread? Por que eu abri uma thread nova? O Júlio comentou que toda vez que a gente faz uma requisição para o URL session, ele vai fazer isso fora da thread principal justamente para que seu app ele não engasgue. Tipo, vamos supor que a gente tivesse feito tudo na thread principal, essa aplicação que o Júlio está mostrando. Todos os downloads e tudo mais. A tela, conforme fosse fazendo scroll, a tela ia subindo devagarinho. Porque a cada download que estivesse sendo iniciado, ele só ia voltar a atualizar o UI quando o download acabasse. Quando a gente vai para uma thread secundária, a thread de UI fica liberada. Então é por isso que a gente consegue fazer no scroll, enquanto em paralelo ele está fazendo download. Aí respondendo sua pergunta, quando a gente sabe que tem que voltar para a thread principal, obrigatoriamente, a não ser que você faça o download na main thread, toda essa parte de API, quando você vai fazer uma chamada de um recurso de API, você está saindo da main thread. Então, quando você volta da API, se você vai atualizar a UI, você precisa voltar para a main thread. Porque se, vamos supor, a gente está fazendo um scroll ali e está voltando dados, e vamos supor que a gente está com um scroll infinito. Vai trazendo dados para a table view. Então, a sua table view ela vai refletir os dados que vieram da API. Então, você precisa voltar para a main thread. Mas vamos supor que você tem, por exemplo, você tem um botão em uma célula da table view, que é um favoritar. Quando você tocar nesse botão de favoritar, você vai chamar uma API para dizer que aquela notícia é uma favorita sua, só que você não precisa fazer mais nada no app, por exemplo. Vamos supor que você já deixou a notícia com um coraçãozinho e só mandou para a API. O retorno dela é um HTTP 200, dizendo que deu OK, só que você não precisou fazer nada na UI. Nesse caso, você não precisa voltar para a main thread, porque você não vai manusear a tela. Beleza? Não sei se você tem mais algum ponto, Júlio, para complementar. Boa, posso trazer sim. Eu acho que esse ponto é bem interessante. Eu já vi praticamente em todos os lugares, né? E aí tem algumas coisas que a gente até fala isso um pouco mais no curso, quando a gente está ali no módulo de UI, né? Por quê? Porque realmente, de fato, a gente só pode falar que algo deve voltar para a main thread quando a gente está nas telas, na parte de interface, né? Só que qual que é o problema disso? Isso pode fazer com que diversos pontos de acesso da minha aplicação ela necessite que eu volte para a main thread. Então, você acabaria colocando dentro da view controller muito ponto de dispatch queue e main, você estaria enchendo seu código com vários lugares. Por quê? Porque às vezes você pode estar fazendo uma requisição que ela vai retornar e vai carregar só uma parte da tela, depois tem uma outra que ela vai retornar em outra parte. Você pode ter vários outros pontos de acesso que você necessite isso, então não só para camadas, né, de network, mas outras camadas também. Então, muitas vezes a gente vai lá, coloca na view controller, só que encheu. Aí o que a gente faz, né? Geralmente a gente está sempre trabalhando com alguma arquitetura. É muito difícil que Acho que as aplicações... Oi? Tinha dado uma travada aí. Ah, é? Tá bom. Foi pouquinho. É muito difícil que as aplicações hoje em dia elas trabalhem com MVC.
né? Então, a gente sempre está usando um MVVM, um Viper, um VIP, um MVP. Então, a gente geralmente faz o quê? Sobe um nível. Vamos subir um nível e a gente coloca dentro do ViewModel, por exemplo. Poderia colocar lá dentro, né? Porque o ViewModel, geralmente, ele vai ter um método, que é esse método de output, né? Que aquela requisição terminou. E eu coloco lá. No curso, a gente traz uma coisa para o curso que é muito legal, que é o seguinte. Se a gente parar para analisar, a nossa camada de ViewModel, ela é uma camada cross-plataforma. Então, ela não deveria ter nada de dependências de UIKit. Então, ela não deveria saber, por exemplo, que eu necessito voltar para a thread principal, porque isso é uma coisa que afeta o UIKit, né? E se eu estiver fazendo um app para Mac ou fizer uma extensão para Apple Watch e eu quiser fazer aquela mesma telinha que eu fiz no iPhone, eu querer fazer ela para o Apple Watch, por exemplo, talvez eu não precise desse UIKit. E aí lá eu vou estar colocando eu vou estar levando essa complexidade, esse acoplamento do UIKit para dentro do nosso ViewModel. E aí no curso, o que a gente fez? A gente entendeu que, poxa, colocar no ViewController eu estou colocando em diversos pontos, levar para o UIKit eu estou trazendo uma complexidade para o UIKit que ele não deveria ter, um acoplamento que ele não deveria ter. Nesse ponto, o que a gente fez? A gente trouxe uma estratégia de usar um design pattern chamado de decorator. Tá? O que é o decorator? O decorator, você pode estender o comportamento de algo, tá? Que você está em conformidade com aquela interface, com aquele comportamento, você pode sobrescrever aquele comportamento exclusivo. Além disso, o decorator ele recebe, né, uma variável que a gente chama de decorative, que é, de fato, a classe que deveria estar executando originalmente aquela sua chamada, né, aquela sua rotina. Tá? Então, lá no curso, a gente fez o quê? A gente criou um decorator, né, que a gente chama de main queue decorator, e o decorative dele, o nosso main queue decorator passa a estar em conformidade, por exemplo, com a nossa camada de network client, tá? E a gente recebe como decorative o próprio serviço do network client, né? Então a própria classe concreta. Então a gente faz com que a classe concreta chame de fato a nossa requisição. Só que antes dela retornar, ela não vai retornar, por exemplo, para o nosso ViewModel, ela retornaria para o nosso decorator. E aí, nesse momento, eu posso fazer com que esse decorator tenha o acoplamento com o dispatch queue main, por exemplo. Por quê? Porque quando eu for fazer, né, isso vai estar encapsulado, por exemplo, dentro da Factory, né, que vai criar toda a nossa estrutura de arquivos necessárias, instanciar todas as classes necessárias para isso, né? Qual que é a vantagem? Quando eu estiver fazendo, por exemplo, para o Apple Watch, eu não vou estar carregando aquele mesmo factory, eu vou estar carregando um outro. Então, se para Apple Watch você não precisa do decorator, você simplesmente não cria a instância dele. Tá? Então, a gente aborda desse assunto dentro do curso. Aqui a gente trouxe muito mais fácil, mas eu também já vi alguns casos que a própria abstração de network ela tem uma opção de você falar em qual thread que você quer que ele devolva, tá? Só que eu não gosto muito desse approach, por quê? Porque, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, para ficar um pouquinho mais claro. Se eu, assim que terminasse a minha chamada, né, tipo, aqui dentro, eu fizesse o meu completion voltar no dispatch queue, vejam que quando ele termina, ele vem aqui para o nosso ViewModel, né? E aí ele fala, ó, ViewModel, acabei. E aí a gente vai fazer esse feed aqui. E aí eu vou fazer a validação, né, de sucesso, fazer o JSON decoder, tá vendo? Então, assim, poxa, primeira coisa, eu preciso converter todo o meu payload na thread principal, tá? Então, assim, por mais que seja algo que não vai, para os celulares de hoje em dia não vai ter tanto impacto, eu estou fazendo um decode dentro da thread principal, sendo que eu poderia estar, sei lá, scrollando a tela. Então, pode ter que, em algum momento, dependendo de como tiver a memória do device, a tela pode dar uma engasgada. Por quê? Porque ele estava fazendo o scroll junto com a decodificação. Tá? Além disso,
outra coisa que eu faço aqui, né, no on-feed aqui, ó, é esse adapter, né? Então eu estou convertendo, eu estou fazendo um map aqui, eu estou pegando todo que eu trouxe, né? Todo um array de dados que eu trouxe do meu back-end, né? Que é aquele nosso payload, e estou convertendo ele numa nova classe chamada Feed Cell Controller, né? Então vejam que se eu levasse isso daí para dentro da minha URL Session Manager, o meu Dispatch Key Man, eu estaria fazendo muitos processamentos dentro da thread principal, sendo que eu não precisaria, tá? Então, na minha dica ou leva ele para dentro da sua view controller, que de fato é onde você tem esse acoplamento, você tem essa dependência, tá? Mas caso você suba um nível, mas se a sua aplicação é uma aplicação iOS e você não tem intenções de fazer ele ser cross-plataforma, não vejo problema de você ir lá e adicionar direto, seja no seu view model, ou seja ali no seu interactor, né? Se você estiver trabalhando com Viper ou com VIP. Não tem tanto problema. Mas, obviamente, se você quiser, né, fazer uso, poxa, vou fazer um uso de um decorator, um design pattern, deixar o meu código de fato mais elegante, tirar todo esse acoplamento, principalmente ali para, poxa, vou fazer uma entrevista, então quero mostrar algo diferente, porque de fato poucas pessoas acabam utilizando essa estratégia. Isso vai ser muito legal, as pessoas vão olhar e vão falar, caramba, nossa, tipo, porque de fato você não vai ver isso muito no dia a dia. Espero que tenha respondido aí, se depois dá um joinha aí, caso a gente tenha tirado a dúvida que você ficou. E se não respondeu também, só boa. Mas qualquer outra dúvida também pode. Show, legal. Mas pode ir mandando no chat também aqui, ou então, a gente já estourou um pouquinho o tempo, a gente até pede desculpa para vocês, que vocês já perceberam que a gente fala bastante, né? Então, mas espero que tenham gostado desse primeiro contato. Como que ficou, Júlio? Os testes rodaram, né? Passou tudinho, né? Rodaram. Alamo Fire, para mostrar para vocês aqui, ele ficou exatamente igual, tá? Então vejam que aqui a gente está usando o URL Session, só que a gente está usando o Alamo Fire aqui, tá? Então, mesma coisa, altera o protocolo class para usar o nosso mock URL protocol, tá? Nossa assertividade funciona exatamente igual, e aí que eu coloquei um único ponto, ó. Esse daqui é um único ponto, talvez negativo, que a gente teve nos testes, né? Eu não consigo fazer uma assertividade de 2 erros, tá? Eu gerei um N-error para o Alamo Fire, só que o N-error que o Alamo Fire devolve para mim não é o mesmo, tá? Então ele troca, por exemplo, o code, ele troca a mensagem, e aí para que eu pudesse ter uma assertividade, né, não ficasse com o teste quebrando, obviamente, o que eu tive que fazer? Eu mudei um pouquinho da minha estratégia para um assert true aqui, no qual eu pego o erro do Alamo Fire e eu verifico se a nossa descrição do nosso erro, ela contém dentro do Alamo Fire, tá? Porque o Alamo Fire, ele faz o quê? Ele pega o nosso domínio, ele vai criar um erro dele próprio, com um code próprio dele, vai colocar uma mensagem dele e apendar com a nossa mensagem. Então, aqui eu coloquei que o Alamo Fire, internamente, ele altera o objeto de erro e com isso não é possível fazer uma comparação direta. E sim aqui um context, tá bom? Mas, obviamente, a gente poderia ter feito um teste muito mais simples, né, de uma assertividade que não fosse nula aqui, né, um not nil, do result, né? Porque, poxa, beleza, se o result está trazendo dado, ele não está nulo, não teve nenhum erro, funcionaria aqui também. Mas, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, aí eu acho que fica de resultado final, digamos assim, que ambos entregam uma performance muito parecida, tá? Porém, o Alamo Fire, ele é um pouco mais robusto e ele vai trazer muito mais, ele vai adicionar muito mais para o seu projeto do que, de fato, o URL Session. Para o URL Session chegar no nível dele, você vai ter que codificar. Então, isso vai investir tempo, vai demandar muito conhecimento também. Então, isso vale, né, na hora de vocês forem colocar isso na balança, se vale a pena ou não, tá bom? E a gente pode encerrar, não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa. Boa. E aí deixar o recado, né? Tipo, para do mês que vem,
Fiquem à vontade para trazer mais dúvidas como essa. Eu acho que o máximo que pode acontecer é ser uma dúvida muito fora e a gente bater no papo e tentar trazer ela para dentro do nosso contexto do curso. Então, não se sintam acanhados de perguntar. Eu acho que não precisa. Eu acho que o ponto principal é que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, e para a gente conseguir ajudar vocês bem, a gente precisa trocar figurinha, precisa conversar. De novo, estamos totalmente disponíveis para vocês aí. Acho que vocês estão usando pouco as dúvidas ali do nosso canal no Medium, podem perguntar mais lá mesmo. Eu acho que isso vai ser bom para ambos os lados, né? Então, acho que é a minha primeira, acho que é a segunda experiência que eu estou tendo, assim, de comunicação, assim, de curso, assim. Então, acho que tanto vocês têm a evoluir como a gente também. Então, por isso que eu acho legal a gente interagir mais. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí todo mundo que participou aí com a gente nessa nossa primeira mentoria ao vivo do Comitando, tá? Depois a gente vai editar um pouco nossos vídeos, né? Tirar ali o comecinho, tudo. E a gente vai subir isso dentro das lições, tá? Então a gente vai ter uma sessão extra que vai ficar todas as mentorias. E também depois a gente vai dar uma minimizada, uma cropada aqui para que a gente possa também subir lá no canal do Comitando no YouTube. Então, assim, poxa, quem ainda não segue a gente, não é inscrito, corre lá, se inscreve. A gente tem vários vídeos legais. A gente subiu um recentemente ali falando de protocolos, ensinando na prática, mostrando, né? Então, tá bem bacana. E aí, aproveitem ali para seguir também, compartilhar com os colegas de vocês. Valeu, galera. Boa noite.